Olá, trompetista! Tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por chegar até aqui, a última aula do curso programado pelo professor Paulo Viveiro e por mim. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa jornada e que você volte sempre, compartilhe isso com seus amigos e esteja sempre em busca de um melhor aprendizado no seu instrumento. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre tecnologias e sua aplicação no estudo do nosso instrumento. Quando nós usamos o termo tecnologia, é normal que associemos isso a novidades do nosso dia a dia, a questões atuais. Entretanto, tecnologia não necessariamente tem a ver com o que a gente vive hoje. Por exemplo, a descoberta do fogo pode ser considerada uma tecnologia, a invenção da roda, entre outras coisas que aconteceram no passado. Eu começo essa aula falando sobre uma grande descoberta, inclusive de um trompetista. John Shore, em 1711, inventou o diapasão de forquilha. Como eu não tenho esse diapasão em casa, eu pedi para que um grande amigo, o pianista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Durval Cesetti, gravasse para a gente uma exibição de como esse aparelhinho funciona. Muito interessante, não? Eu acredito que caso essa tenha sido a primeira vez que você tenha visto um diapasão de forquilha, você deva ter se surpreendido com o formato e com a forma como ele funciona. Bom, o que acontece? O professor Durval, ele percutiu o diapasão na parede, nós ouvimos uma nota Mi, e em seguida, quando ele encosta o diapasão na parede, nós ouvimos a nota real da afinação, que é o Lá. O que você faz na vida real é percutir o instrumento e aproximá-lo do ouvido. E aí você vai ouvir um Lá. Esse Lá está afinado normalmente com a frequência de 440 Hz, 441 ou 442. Para que isso serve? É uma referência. Nós ouvimos o Lá em 440 ou 41, 42 e podemos saber se nosso instrumento está mais alto ou mais baixo do que isso. É bem parecido com o que nós temos hoje. Há pessoas que ainda utilizam aparelhos específicos para afinação, mas com os celulares de hoje nós temos vários dispositivos que funcionam muito bem como afinadores. No caso, eu digo que ele é parecido com aquele aparelho, porque ele também emite um som. Veja. Esse aqui, inclusive, eu posso fazer isso nas mais variadas oitavas, inclusive com outras notas. Mas, basicamente, a função de um afinador é nos dar referência de afinação. Nesse aparelho eu posso escolher se eu vou querer o Lá com uma frequência de 440, 442, 415, caso eu opte por fazer uma afinação de instrumentos históricos, e assim por diante. Uma vez que eu apresentei o afinador, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você usa o afinador? Em caso positivo, como você usa o afinador? Pois bem, a maioria dos trompetistas que eu conheço até que utiliza o afinador. Mas em geral eles utilizam o afinador olhando para o afinador para ver se a luzinha verde está funcionando ou se ela está sempre na luzinha vermelha. Olhar para o afinador é sim uma forma de termos uma referência se estamos ou não afinados. Entretanto, o afinador, a função dele é servir de referência auditiva. Nós devemos ouvir a referência e depois tocar para verificar se estamos ou não afinados. Isso é o que vai acontecer na vida real, porque quando nós estivermos tocando com alguém, a gente não vai ter nenhum tipo de sinal visual que possa nos dizer se a afinação está alta ou baixa. Numa orquestra, e uma orquestra grande, você precisa estar atento às diferentes afinações que passam a ocorrer durante uma música. Então, às vezes um instrumentista começa um solo e ele sobe um pouquinho essa afinação, você, para poder tocar junto com ele, vai precisar subir um pouquinho. De repente, outro instrumentista vem com uma afinação um pouquinho mais baixa e você pode fazer ajustes. Idealmente, todo mundo deveria tocar afinado o tempo inteiro, mas isso é praticamente impossível. A gente está sempre fazendo pequenos ajustes. E o principal ator nessa mudança é o ouvido. Devemos ouvir
verificar a afinação que está chegando até nós e automaticamente fazer essas adaptações. Então, para um estudo, eu sugiro que você utilize o afinador sempre ouvindo-o como referência. Então, o que eu gosto de fazer como trompetista? Eu, por exemplo, escolho uma nota, aqui é um si bemol. Muitas vezes eu amplifico esse som numa caixa de som e com esse si bemol de base eu estudo escalas, por exemplo, escalas de si bemol maior, de si bemol menor, arpejos de si bemol e vou mudando conforme eu estou estudando outras escalas. Então eu tenho essa nota longa, essa espécie de nota longa, funcionando como uma espécie de base para que eu possa tocar afinado em cima dela. Eu posso inclusive trabalhar com acordes. E dentro desses acordes, trabalhar com as minhas escalas e trabalhar com a afinação. Sendo assim, eu sugiro que você passe a utilizar o afinador nos seus estudos, caso você ainda não o faça, e também passe a utilizar o afinador ouvindo e não olhando para ele. Agora nós iremos falar sobre outra tecnologia, também bastante antiga e muito conhecida de nós músicos, o metrônomo. Se o afinador serve para que a gente possa usar como referência em relação à frequência das notas, o metrônomo nos serve para usarmos como referência em relação ao andamento musical. Por conta do hábito, eu posso ter interiorizado um andamento aproximado do adágio, por exemplo. Mas caso eu tenha uma dúvida, eu posso utilizar o metrônomo e ele vai ter ali a indicação de quantos batimentos por minuto teria mais ou menos um adágio. Vamos ver aqui. Aqui, o meu metrônomo me mostra que o adágio pode acontecer entre 56 batidas por minuto e 65 batidas por minuto. Caso eu tenha uma dúvida sobre o andamento andante, por exemplo, no meu metrônomo, o andante começa às 73 batidas por minuto e a 78 batidas por minuto, ele já chama esse andamento de andantino. Então, realmente, o metrônomo funciona como uma forma de termos referências a esses termos menos específicos em questão de batidas por minuto, como o caso do adágio, do andante ou allegro. Agora eu quero te perguntar como é que você utiliza o metrônomo durante a sua prática no instrumento. A maioria dos trompetistas que eu conheço até estuda com o metrônomo, mas em geral deixa o bichinho ligado e não presta atenção nele. A minha sugestão é que você não apenas ouça o ritmo que o metrônomo está tocando, mas também sinta esse ritmo. Será que nós devemos ouvir o ritmo ou devemos sentir o ritmo, já que se trata de uma pulsação? Eu sugiro que você passe a sentir esse ritmo. E, inclusive, quando estudar com o metrônomo, considere-o como um músico tocando junto com você, e você precisa estar junto com ele o tempo inteiro. Agora que eu te apresentei as duas principais tecnologias utilizadas por tantos músicos durante tanto tempo, eu queria falar um pouquinho a respeito do uso da internet para o seu melhor desenvolvimento como instrumentista. Eu cresci numa cidade do interior e, embora eu tivesse um bom professor, já fiz uso, já em 1996, no princípio da internet do Brasil, fazia uso para poder aprender. Eu sempre entrava em sites de trompete, em fóruns de trompete, mandava e-mail para grandes trompetistas, ouvia todas as gravações possíveis que eu conseguia. É uma ferramenta fantástica. Agora, é preciso que você selecione o que serve para você realmente. Como você pode fazer essa seleção? Antes de você seguir qualquer metodologia de ensino, eu aconselho que você ouça o professor que está propondo esse tipo de ensino. Porque se você não gostar do jeito que ele toca, o que ele fala também não vai te servir. E vice-versa, se você gostar do jeito que ele toca, é muito possível que o que ele te falar venha a ser útil para você. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: busque referências sólidas. Não é porque essa pessoa está aparecendo na tela de um computador, numa filmagem, que ela tem propriedade sobre aquilo que ela fala. E por último, questione. Seja sempre muito humilde, mas seja sempre um questionador. Essa é a melhor forma de aprendizagem. Eu espero de coração que você tenha gostado desse curso criado por Paulo Viveiro e por mim, e que a gente um dia possa se encontrar ao vivo. Um abração, sucesso com seus estudos e até logo!